Pessoal, então, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos começando mais uma live de aquecimento para o evento Semana Desbloqueie Sua Empresa, um evento gratuito de 3 dias que vai acontecer na semana que vem. E nesse evento eu vou te mostrar o melhor método da atualidade, o melhor método do mercado para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses, tá certo? Hoje aqui é um super conteúdo que é um atalho que vai acelerar o seu caminho em direção ao dobro de lucros na sua empresa, beleza? Como eu falei, estou aqui com os comprometidos, aqueles que realmente vão fazer acontecer, que vão chegar no evento preparados, vão absorver tudo e vão conseguir aumentar e muito as chances de dobrar os lucros da empresa, tá certo? Para quem ainda não se inscreveu no evento, não perca tempo, saindo da live aqui, vai lá no link da bio, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que é onde está rolando todas as comunicações, todos os convites para as nossas aulas gratuitas. E nós vamos dar algumas ferramentas bônus para quem está nesse grupo também, algumas ferramentas gratuitas, mas, por enquanto, sem muito spoiler sobre as ferramentas. E aí é o seguinte, pessoal, situação atual de muito dono de empresa que me faz querer trazer esse conteúdo aqui. Pensa comigo aqui. Por que você abriu sua empresa? Né? O que te motivou a abrir uma empresa? Bom dia, bom dia. Vamos entrando, pessoal. Vamos jogando no chat aí o segmento da empresa, quantos colaboradores tem, que a gente vai trazendo exemplos específicos e práticos aqui. Mas vamos recapitular. Por que você abriu sua empresa, provavelmente? Arrisco dizer que você queria ou não ter mais patrão, ou ter mais liberdade, mais flexibilidade, uma melhor condição financeira, né? Uma liberdade financeira. Em resumo, talvez o melhor resumo seja liberdade, né? Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de atuar com o que gosta. Só que aí, qual que é a situação hoje lá na sua empresa? Como é que é hoje? É assim, você tem toda essa liberdade? Ou é o contrário? Ou você abriu uma empresa para ter mais liberdade e começou a trabalhar cada vez mais, a empresa vira o seu próprio patrão, né? O trabalho do dia a dia é o seu chefe, né? Que não te deixa descansar, ainda não está ganhando muito dinheiro, porque tem até aquela frase, né? Que trabalha tanto que não tem nem tempo para ganhar dinheiro, aí você está sem liberdade, sem dinheiro e começa a virar o quê? Começa a virar o sonho, começa a te deixar cansado. O cansaço começa a te deixar com medo, o medo te deixa ansioso, depois você fica exausto e a coisa não se realiza na velocidade que você gostaria. Nesse caminho, muitos donos de empresas acabam desistindo, né? Falar, não, isso aqui não é como eu pensei, ou não está indo na velocidade que eu queria, bom, vou procurar outra coisa aqui, ou vou fechar, vou voltar a trabalhar, enfim, desiste de um sonho inicial ali, porque não engrenou o negócio como queria, ou não encontrou aquilo que esperava, né? Não alcançou aquilo que esperava. Então, essa é a situação de muitos donos de pequenas empresas. Uma pequena empresa tem alguns pontos ali da vida dela, do crescimento dela, alguns ciclos que se repetem, tá? Até conquistar um fluxo constante de clientes, é a fase de validação. Você fundou uma empresa, está ali validando se o mercado vai ter aderência com aquilo que você entrega, daquele jeito que você entrega. Se você é um empreendedor resiliente o suficiente, que se desenvolve na velocidade suficiente para fazer a empresa se estabilizar, né? Ser validada pelo mercado. Aí beleza, conquistou um fluxo constante de clientes, começou a formar uma equipe para te ajudar a conseguir atender esses clientes, né? Porque antes você fazia quase sozinho, tinha 1 ou 2 ajudantes. Aí você começou a ter que formar uma equipe, passou ali de 5 colaboradores, o jogo muda. É outra fase, tá? Dali para frente, suas habilidades passam a ser formar uma equipe para fazer o que você fazia tão bem quanto, né? Ou melhor, né? Garantir o fluxo constante de clientes, garantir o atendimento deles, garantir a satisfação deles, tá? Sem fazer cagada na gestão financeira. No início, você só não precisa fazer cagada, tem que precificar adequadamente, tem que manter o caixa saudável. Depois a gestão financeira torna mais relevância. Tá? Depois que você já formou a equipe ali, você precisa de gestão financeira para criar a estrutura necessária para crescer. Então temos ciclos, né? Temos ciclos.
Então nós vamos falar aqui de 4 jeitos de pensar, de 4 pressupostos, de 4 crenças de um dono de uma empresa, que às vezes está num nível subconsciente, ele nem percebe, mas limita o crescimento e com elas, se apegando a elas, não vai conseguir fazer a empresa crescer. Então vamos tocando o coraçãozinho aqui, ó, dando um like aqui, tá? Porque se você está aqui, essa hora, tá mostrando que está comprometido com o crescimento. Vai chegar no evento semana que vem preparado. Então, vamos dar um like aí para mostrar esse comprometimento e isso aqui aparecer para mais pessoas. Beleza, e ó, por favor, escreve aí para mim o segmento da empresa e quantos colaboradores você tem, que eu vou trazer isso aí para o prático aqui. E a gente vai evoluindo juntos aqui. Então, ó, primeira crença, primeiro pressuposto de um dono de uma empresa, e esse ele é o mais subconsciente, né? O dono não percebe disso, não percebe que ele tem isso. Mas, em alguns momentos, alguns donos de empresa, eles atuam como se eles tivessem um emprego e não uma empresa. Por quê? Porque um é inseparável do outro ali. O trabalho da empresa, a empresa não existe sem o trabalho do dono e o dono não tem trabalho se não for ali no dia a dia, no operacional, tá? Como é que funciona esse dono que é preso na empresa? Preso à empresa, eles são inseparáveis. Primeiro que eles misturam o dinheiro de um e de outro, né? O dinheiro do dono é o dinheiro da empresa. Ele acha que tudo que a empresa vendeu e entrou na conta e que está sobrando ali é o salário dele. Ele acha que é o salário, que é a remuneração dele, tá? Ele ainda tem a cabeça de salário. Mas não é, né? O dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro do dono é do dono. São organismos diferentes, com propósitos diferentes. A separação financeira é o primeiro passo para a gente começar a ter clareza financeira, para começar a entender os lucros, para começar a querer melhorá-los. É o primeiro passo assim, inicial, tá? E aí também, essa mistura de dinheiro, mistura de se o dono não vai, a empresa não funciona, tá? O dono contrata ajudantes, ele não contrata colaboradores. Ele contrata como se fossem pessoas para ajudá-lo a fazer o trabalho que ele tem que fazer. Ele não está formando equipes, não está estruturando áreas da empresa. Ele não tem essa percepção ainda. E essa virada de chave vem com o tempo. Quando o dono começar a entender que aquilo é um negócio, que aquilo é uma máquina que ele está estruturando, de certa forma, podemos pensar assim também. Quando o dono começar a entender que ele tem que trabalhar a empresa e não na empresa. Uma diferença semântica pequena, né? Mas não é ir lá e trabalhar, é entender a empresa, entender como é que a empresa conquista clientes, atrai clientes, converte clientes, entrega o que precisa entregar para os clientes, encanta os clientes, recebe dos clientes, ter esse fluxo de atividades e tá ajustando a empresa para que isso funcione bem. E entender o que precisa ser feito para fazer a empresa crescer. Então essa é uma diferença de nível subconsciente, mas tem que cair essa chave, tem que dar esse clique para o dono entender que, bom, então tá bom, sou um empresário, eu vou estruturar o caixa da empresa, não vou pegar todo o dinheiro, vou estruturar a empresa para que ela funcione sem mim quando precisar. No começo isso é mais difícil, mas depois de um tempo isso é obrigatório. Tá certo? Vou estruturar as áreas da empresa que daqui a um tempo vou colocar pessoas chaves em cada um dessas áreas, tá? Uma lição que a gente tem que tirar aqui é que 50% do trabalho do dono sempre vai ser colocar a pessoa certa no lugar certo. Tá? E a pessoa certa entenda por uma pessoa que tem vontade de fazer acontecer, que esteja alinhada, que esteja engajada, desenvolvida. Colocar essa pessoa no lugar certo. Isso é 50% do trabalho do dono, sempre vai ser. Então esse é o primeiro pressuposto, a primeira crença, e ela está num nível mais subconsciente, tá certo? Segundo ponto, vamos para o segundo ponto. Esse tem mais a ver com o tipo de atuação do dono, tá? A forma como ele trabalha no dia a dia, a forma onde o tempo dele vai embora no dia a dia. Que é esse dono que acredita que precisa ficar preso no operacional. Ele precisa atuar no operacional. Ou ele até suspeita, ele até acha que... Não, ele já até ouviu falar que precisa sair do operacional, mas acaba não dando muita importância para isso.
E o que é esse dono que fica preso no operacional? Fala eu aqui para mim no chat, quem trabalha mais para a empresa funcionar do que para a empresa crescer. Quem trabalha somente para a empresa funcionar e geralmente não trabalha para fazer a empresa crescer. Esse dono que ele está preso no operacional, ele vai lá, às vezes abre a loja ou abre o escritório, fecha o escritório ou loja, né? Vai lá, abre, fecha todos os dias. Todas as vendas do dia a dia passam por ele, tá? Ele está vendo, ele está acompanhando, ele está sabendo de todas as vendas, está sabendo ali de todas as entregas do produto ou serviço para o cliente ali que acontece no dia a dia. Tudo que entra na empresa ele está acompanhando, né? Então ele está vendo a coisa acontecer, ele está dentro do fluxo operacional da empresa, mas ao mesmo tempo ele não tem o domínio dos números do negócio, porque falta tempo para organizar a empresa. Ele trabalha, está ali no dia a dia, mas falta tempo para organizar a empresa. Então não tem o domínio dos números do negócio, não sabe ali margem de contribuição, margem de lucro, precisamente, qual que é o ponto de equilíbrio, a definição de metas com base na margem de contribuição e ponto de equilíbrio, né, que são números financeiros importantes aí para o negócio. E isso é ruim, tá? Não ter esse domínio dos números é ruim por quê? Porque ele não vai saber quais alavancas a puxar para a empresa crescer. Não vai saber onde ele está errando, não vai saber o que precisa fazer para crescer, não vai saber se é um problema de precificação, se é um problema de eficiência, se é um problema de negociação, se é um problema de volume de vendas que precisa aumentar naquele momento. Ele não vai entender o que está causando, o que está limitando o crescimento dele. Então, um dono preso no operacional não tem tempo de organizar a empresa, não tem domínio dos números. O que mais que acontece? Tá? E essa falta de tempo acontece porque ele tem que fazer quase tudo. Basicamente tem que fazer quase tudo. E por que é ruim o dono ter que fazer quase tudo? Porque a empresa é um organismo que pode ser muito maior que o dono. Muito maior. Então, enquanto a empresa ficar limitada à capacidade, à atenção, à energia e tempo do dono, ela não vai crescer quanto poderia, ela vai estar com um gargalo extremamente estreito ali, de depender de uma pessoa. E por mais que esse dono se esforce, trabalhe, dedique, seja produtivo e use ferramentas, por mais que ele deposite energia ali na empresa, nunca será suficiente. Ele vai ficar exausto e a energia dele não vai ser suficiente para fazer a empresa crescer, porque a empresa é um organismo muito maior. Muito maior, precisa da energia de várias pessoas atuando juntas, com sinergia, né, onde a soma das partes é maior do que o todo é maior do que a soma das partes. Enfim, então é ruim que tudo dependa do dono, porque a empresa não vai conseguir crescer. E esse dono que está nessa situação onde tudo depender dele, ele está assim porque ele não delega, não consegue delegar com facilidade. E ele não delega para o time, para as pessoas que ele tem lá, porque ele não confia na equipe para fazer tão bem quanto ele. Não confia na equipe para ser tão cuidadoso quanto ele com os clientes. Não confia na equipe para pensar no melhor resultado, para ter o senso de dono ali, né, aquele termo subjetivo, mas bem aplicável. Então ele não confia na equipe. Então ele não delega, então ele acaba fazendo tudo. E é ruim fazer isso, né? É ruim fazer isso porque como ele não confia na equipe, ele não delega. Como ele não delega, a equipe não tem a oportunidade de ganhar a confiança dele. Fica preso nesse ciclo vicioso, tá? E essa confiança, que talvez seja a raiz de tudo ali para ele ficar preso no operacional, ela vem com o tempo, né? A gente confia naquilo que a gente conhece. Então esse dono ele não confia na equipe, ou porque a equipe está desengajada, ou porque falta competência. Só que ele tem que dar uns votos de confiança ali e fazer testes, desenvolver a equipe, treinar, dar o desafio para a equipe, atuar, ver o sucesso da equipe. Com o tempo vai aumentando ali o nível de execução solicitado, o nível de desafio demandado, até começar a transferir responsabilidades. Então é um processo, tá? Então a gente está falando de saída operacional. E a gente está entendendo que
por não confiar na equipe, por não desenvolver a equipe, por não delegar tarefas, o dono fica preso, tem que fazer quase tudo, não consegue olhar os números do negócio, não consegue crescer. Tá certo? Aí, consequentemente, passa mais tempo na operação do que no crescimento. Consequentemente, a empresa está limitada a esse gargalo chamado dono. Tá? Bom dia, pessoal. Vamos entrando aí, vamos jogando no chat o segmento da empresa de vocês. Quantos colaboradores possui? Tomando um cafezinho aqui, ó. Então esse é o segundo elemento, a segunda forma de pensar ou de atuar de um dono que vai limitar o crescimento dele, que é ele estar preso no operacional porque ele não vê outra forma de atuar ou porque ele está preso nesse pressuposto aí de não confiar na equipe, de não conseguir delegar, tá certo? Então, vamos para o terceiro ponto aqui. Terceiro ponto, essa é uma crença também bem enraizada, assim, que alguns donos não percebem que tem, que é acreditar que o conhecimento que ele tem basta, é o suficiente. Do tipo, pô, abri minha empresa aqui, vou me esforçar, vou tentar conseguir mais clientes, vou ler sobre marketing em redes sociais aqui para tentar vender mais, e no dia a dia aqui vou pegar firme e vou fazer o possível para ter resultado. Só que tem uma frase que acaba com essa crença, né? Que é aquele: o que te trouxe até aqui não é o que te levará para o próximo nível. O que te trouxe até aqui não é o que te levará para o próximo nível. Então, como se tudo que você soubesse, tudo que você tivesse feito, tudo que você faz bem até hoje, foi muito importante para você chegar até aqui, onde você chegou. Mas não é isso que vai te fazer ir para o próximo nível, fazer a sua empresa crescer, alcançar os resultados que você não tem alcançado. Os resultados que você não tem hoje é porque você não sabe como ter. É por causa tá atrás das coisas que você não sabe e atrás das coisas que você não faz. Né? E saber e não fazer é não saber. Então, o que a gente tem que entender? Bom, por que a sua empresa hoje não fatura 10 milhões? Por que sua empresa hoje não fatura 50 milhões? Né? Tudo bem, a coisa é um ciclo, tá? Não é da noite para o dia. Mas o resultado que você não está tendo hoje é porque você não sabe o caminho ainda. E tem uma estrutura que chama matriz de competências, que nessa matriz de competências a gente tem o quê? Tem as coisas que a gente sabe que sabe. Tá? Eu sei isso, né? Eu sei sobre isso, eu tenho competência sobre isso. Tem as coisas que a gente sabe que não sabe. Né? Então, pô, eu não sei sobre isso, eu não tenho habilidade nessa área que eu precisava ter. Às vezes o dono de uma pequena empresa fala, não, eu não tenho habilidade sobre vendas desse tipo, não tenho habilidade sobre tráfego pago, enfim, sabe que não sabe. Aí tem as coisas que ele não sabe, que são coisas que o dono naturalmente faz bem ali, né? Às vezes tem uma facilidade com algo, aprendeu ali um tipo de negociação, que às vezes é até uma técnica de negociação, ele aprendeu no dia a dia, sabe aquela técnica, mas ele nem sabe que ele não sabe, então é uma habilidade inata ali. E tem as coisas também que o dono nem sabe que não sabe. Tá? No dia a dia da empresa ali, é aí que moram as maiores oportunidades. Do tipo, pô, eu tinha que estar fazendo isso. Na hora que ele escuta uma pergunta, cai uma ficha que ele, caramba, eu nem sabia que eu tinha que aprender sobre isso. E aí moram as maiores oportunidades de crescimento. Tá? Então nós estamos falando aqui do dono que acredita que o conhecimento que ele tem hoje é o suficiente para ele fazer a empresa crescer. Tá? Bom dia para quem tem chegado agora aí. Bom dia, bom dia. Vamos tocando o coraçãozinho aí, vamos escrever um segmento da empresa, tá? E quantos colaboradores vocês possuem, que eu vou trazer exemplos práticos aqui. Então, qual que é o sinal que a empresa dá para o dono, mostrando que ele precisa aprender algo? É o quê? É quando você tem problemas que se repetem, tá? Quando na sua empresa tem algum problema que acontece ali, um resultado, e o problema é um resultado indesejado. Pô, uma anomalia no processo operacional, um erro de entrega que acontece repetidamente,
ou uma meta que constantemente não é batida, ou um problema com um funcionário que se repete, qualquer resultado indesejado que se repete, é um recado que a sua empresa está te dando, falando assim, não, você precisa aprender sobre isso aqui para superar esse obstáculo. Você precisa aprender algo novo, fazer as coisas de forma diferente. Não é desse jeito. Se você fizer diferente, você vai superar esse obstáculo. Então, esse recado que sua empresa te dá é aquele problema que está se repetindo lá. Quando você tem um problema recorrente na sua empresa, um resultado que você não atinge, quer dizer que você precisa aprender algo novo. Tá? E lembrando, já anota essa aí de novo, o que te trouxe até aqui não é o que te levará para o próximo nível. A gente tem que estar constantemente buscando as próximas barreiras de conhecimento, as próximas barreiras de competências necessárias para fazer a empresa crescer. E numa pequena empresa, o dono, ele faz uma diferença, o crescimento do dono faz uma diferença transformadora na empresa. O crescimento do dono muda completamente uma pequena empresa, tá? Porque ele ainda dita todo o ritmo ali. Tem um momento que a empresa começa a ter mais de 40, 50 colaboradores, que o dono já não consegue mudar o curso da empresa com tanta velocidade, né? Igual quando você tem um barco maior, você virar o barco demora mais tempo. Uma pequena empresa é um barquinho que o dono está com o motor na mão aqui, ó, e ele consegue virar a direção da empresa muito rápido. Então, ele crescer pessoalmente, ele se desenvolver, muda o jogo. Muda o jogo. E tem uma outra frase para você anotar aí, já chega aí já anotando essa frase também, que a empresa é reflexo do dono. Então, se você está estagnado, acomodado, como é que sua empresa vai ser? Se você está se desenvolvendo constantemente, buscando crescimento, buscando conhecimento, buscando novas habilidades, sua empresa tende a entrar nesse ritmo de crescimento também. Tá certo? E são muitas áreas que o dono de empresa precisa aprender, né? Marketing, vendas, finanças, a gestão de tudo isso, pessoas, liderança, sem contar as sub-áreas, né? Aí no financeiro ali, você vem com fiscal, contábil, finanças gerenciais, uma série de coisas, né? E tributos, tributário, nossa, jurídico, enfim. Dono de empresa com o tempo é tantas áreas que a verdade é que dono de empresa sempre vai precisar de ajuda externa, sempre vai precisar colocar pessoas especialistas naquela área e sempre vai precisar buscar conhecimentos específicos externamente, seja em cursos, seja em mentorias, consultorias, seja em programas de desenvolvimento, seja em benchmarking com outras empresas. É o caminho, tá? Então, esse terceiro jeito de pensar que a gente trouxe aqui hoje é o dono achar que o conhecimento que ele tem basta. Pensando assim, não vai conseguir fazer a empresa crescer mesmo, tá? E muito menos dobrar os lucros. Então a gente vai entendendo, você está entendendo hoje isso aqui, talvez você vai chegar no evento semana que vem, a ficha ainda não caiu totalmente, mas no evento, se você já ouviu isso hoje, eu te garanto que vai cair algumas fichas de erros que você tem cometido, de coisas que você deve fazer para a sua empresa crescer, tá? E a gente vai trazer uma metodologia muito prática também para fazer a empresa dobrar os lucros em 6 meses. Quarto ponto aqui, que limita o crescimento de uma empresa, tá? Vou tomar meu café aqui. Bom dia, pessoal. Vamos tocando o coraçãozinho aí para isso aparecer para mais pessoas, mais donos de empresas. Ó, sabadão, 7h30 da manhã, é os comprometidos que estão aqui comigo, hein? É quem vai chegar no evento semana que vem muito mais preparado, com muito mais chance de fazer acontecer. Aí, ó, Absolute Buffet, bom dia. Bom dia. Ó, então vamos lá. O quarto ponto aqui é o dono acreditar que não precisa fazer certas coisas na empresa, né? E uma frase que acaba dizendo, se repetindo em alguns momentos, alguns donos de empresa caem nessa, donos e donas, né? É pensar assim, não, eu cheguei até aqui sem fazer isso, não preciso fazer.
Ah, nunca fizemos isso, não preciso fazer. Em time que está ganhando, não se mexe. Tá? E esse jeito de pensar é um pouco similar ao o que te trouxe até aqui, não te levará para o próximo nível. Então não é porque você fazer uma coisa que você não precisa fazer ela para crescer. Anota uma das frases mais importantes que você vai pegar aqui hoje. Esse é um dos principais insights. Anota isso aqui. Ó, a grande empresa é a pequena empresa que faz as coisas certas. A grande empresa é a pequena empresa que faz as coisas certas. Então, toda empresa começou pequena. Toda empresa começou passando por desafios de crescimento. Aí ela foi fazendo o que precisava fazer e ela cresceu. Ela eliminou um gargalo de crescimento ali e cresceu. Eliminou o próximo gargalo de crescimento e cresceu mais. Por exemplo, né, eu vejo muitos donos de empresas que têm ali até 10, mais ou menos, 12, máximo 15 colaboradores ali, mas geralmente 12, que ainda tem uma bagunça financeira ali. Tá? Ainda tem mistura de dinheiro do dono da empresa, não tem precisão dos lucros, né? Porque misturando dinheiro do dono da empresa não dá para ter precisão dos lucros, não consegue tirar um relatório financeiro adequadamente. Só que dificilmente eu vejo uma empresa que tem mais de 20 colaboradores que não tem isso muito mais organizado e tem relatórios e tem uma melhor separação financeira. E por que isso? Né? A gente tende a pensar, não, é porque a empresa cresceu, né? Aí não teve jeito mais, né? Teve que começar a organizar as finanças. Mas não é isso. É o contrário. A empresa organizou as finanças e aí cresceu. Não é porque cresceu e teve que organizar as finanças. Isso é uma das coisas, né? Ela começou a fazer aquilo e aí teve resultado. E aí cresceu. Não é porque, foi obrigada a fazer porque cresceu. Então você acreditar que não precisa fazer algumas coisas, você, tudo bem, não quero sair da situação que eu estou, da fase que eu estou. Então, constantemente, né, a gente volta no ponto anterior de buscar conhecimento para você entender qual que é o próximo passo que eu tenho que dar na minha empresa, qual que é a próxima atividade, o próximo processo, a próxima estruturação, a próxima melhoria que eu tenho que fazer, começar a fazer aqui para eu ir para o próximo nível. Porque sem fazer o que você precisa fazer para ir para o próximo nível, você não vai, tá? Tem até uma analogia aqui com a dieta, né? Na hipertrofia, no ganho de massa muscular, a pessoa que tem 85 quilos, ela quer chegar a 90 quilos, o que ela tem que fazer? Ela tem que se alimentar como uma pessoa de 90 quilos, ela tem que treinar como uma pessoa de 90 quilos. Tá? Ela treina mais, se alimenta mais, descansa mais, aí ela vai para esse patamar. Então, uma empresa que quer chegar num nível de resultado, uma empresa que fatura 30 mil reais por mês e quer faturar 50 mil por mês, ela tem que divulgar o seu produto, atender um volume de clientes, fazer um volume de compras, um volume de entregas, como uma empresa que fatura 50 mil. Para aí ela faturar, né? O resultado é a consequência. Então, o que precisa fazer para chegar nesse resultado? Ter uma organização, ter uma estrutura, ter um time para chegar naquele nível. Então, vou dar alguns exemplos aqui, tá? De pontos, de ações, de coisas que esses donos de empresas acham que não precisam fazer agora, acabam não saindo do lugar porque não fazem. Primeiro, não ter clareza da direção da empresa, tá? Isso é muito comum, porque a gente, fundadores de pequenas empresas, né, abre um empreendimento ali querendo uma melhor condição financeira, mais liberdade, viu uma área mais ou menos ali que ele gosta e abre a empresa. Sem muito saber, daqui 5 anos, onde é que eu quero que ela esteja. Porque é muita incerteza, né? Assim, 7 de cada 10 empresas fecham nos primeiros 5 anos. Então, no primeiro dia ali, só quer sobreviver, conquistar os primeiros clientes, ter as vendas do dia a dia, as entregas do dia a dia, não sabe. Mas, se você quiser ir adiante, você tem que sentar e falar, opa, peraí, tá bom, já tem umas vendinhas aqui, o mercado já me testou aqui, eu consigo entregar o que eu prometo, a minha promessa é atrativa, eu consigo vender, eu falo com os clientes, eles ficam interessados, eles compram e tal, beleza, já adquiri um fluxo constante de clientes ali.
é hora de sentar e falar assim, e agora? Onde eu quero chegar no longo prazo com essa empresa? Qual resultado eu quero atingir? Como é que é a empresa que eu quero construir daqui 5 anos? É o que a gente falou na live de anteontem, né, na quinta-feira, sobre direção, visão, metas de longo prazo, entender o propósito. Isso é uma das coisas que vai fazer sua empresa persistir, sua empresa ter energia, ter ímpeto para crescer. Tá? Alguns donos até já têm isso um pouquinho mais claro, mas ainda não compartilhou com a equipe, porque ali tem um receio, ali ainda não está todo mundo juntos no mesmo barco, remando para a mesma direção, ainda está entendendo se a equipe vai comprar a visão dele. Mas aí é o contrário também. Não é você falar assim, a equipe vai comprar minha visão, sim, vou contar. Primeiro você conta, depois você vê se vai ter um alinhamento. E com o tempo vai ficando as pessoas alinhadas. Então, não fazer isso, a empresa não sai do lugar, não se move, não vai em direção ao seu crescimento, porque ela não sabe qual é a direção. Outro ponto, não realizar a construção de cultura. Tá? Isso, muito dono de... E, gente, não é fazer tudo de uma vez também. Né? A gente tem metodologias, tem passo a passo, tem a atividade específica para cada momento da sua empresa ser aquela que vai fazer ela crescer. Né? É o Pareto, é focar naquilo que vai dar mais resultado no momento. Mas isso é uma coisa comum também. Dono de pequena empresa não constrói cultura, não trabalha a construção de cultura. Tá? E é ruim por que isso? Né? Construção de cultura é o quê? Né? Um resumo rápido aqui. Cultura é o jeitão que a sua empresa funciona, é o jeitão que as pessoas se relacionam ali, é o jeitão que o trabalho do dia a dia é feito. Tá? É uma espécie de hábito, é um conjunto de hábitos organizacionais que emergem ali daquele grupo de pessoas e aquilo vira uma força invisível que direciona o trabalho do dia a dia, que direciona o trabalho do dia a dia, que direciona as relações do dia a dia. Isso é cultura. Então, o dono de uma empresa que acredita que não precisa se preocupar com isso, fala, não, isso é coisa de startup, isso é coisa de empresa grande. O que acontece? A empresa dele vai crescendo, né, contrata pessoas de uma forma desordenada, as pessoas mais influentes que chegam, elas que começam a construir a cultura no lugar do dono, tá? E às vezes vira um ambiente, em vez de virar um ambiente de foco, vira um ambiente de fofoca. Em vez de virar um ambiente da transparência e verdade, vira um ambiente de mentira. Em vez de virar um ambiente de crescimento, vira um ambiente de comodismo. Tá? Então, uma pequena empresa é o melhor lugar para se começar a construir cultura. Porque depois que a empresa cresce, a cultura é como a personalidade de uma pessoa. Né? Depois que a pessoa está mais velha, está mais rígida, é mais difícil mudar uma pessoa mais velha. Uma empresa muito grande, que você não consegue juntar todo mundo na sala e dar um recado, fala assim, pessoal, é o seguinte, a partir de agora, nós vamos dar mais atenção para isso, né? Espero isso de vocês, isso aqui vai ser muito valorizado, isso vai ser importante por causa disso. Até quando você consegue juntar todo mundo na sala e dar um recado, ainda é fácil construir cultura. Depois que o dono não sabe nem o nome de todo mundo, aí é um processo caro, trabalhoso, que demora 5 anos no processo de mudança cultural. Tá? Então esse é um outro exemplo, né? Nós estamos falando aqui de exemplos de coisas que os donos acham que não precisa fazer, porque chegou até aqui sem fazer isso, e acabam deixando de lado, né? Nem tem noção. Né? A gente falou aqui também de pontos de coisas que o dono nem sabe que não sabe. Né? Então talvez você chegou aqui hoje sem saber que não sabia construir cultura. Falar, eu não sei que eu não sei construir cultura, porque você nem sabia que isso era importante. Agora você, tem que fazer isso? Caramba, como é que faz? Não sei. Agora já saiu do desconhecido, né? Já é uma coisa que você sabe que não sabe, agora, na hora certa, você consegue buscar conhecimento e começar a mover-se na sua empresa quando isso for a prioridade. Mas já está no seu radar, antes não estava. Outro ponto. Tá, outro ponto aqui, e a gente vai caminhando para a reta final dessa live de aquecimento de hoje. O dono que não desenvolve a própria liderança. Tá? Isso é ruim por quê?
Bom, como eu falei, 50% do trabalho do dono, tá? No mínimo, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Se você tiver uma habilidade, pegar a pessoa certa, né? A pessoa certa tem a ver com você recrutar uma pessoa alinhada, com vontade, com competência, desenvolver, engajar, reter, né? Então a pessoa certa é essa. E colocar na função certa, na cadeira certa, tá? E a função certa significa você entender sua estrutura, ajustar ali as posições mais necessárias para aquele momento, tá? E colocar essa pessoa certa, alinhada as competências dela com aquela função. Isso é 50% do trabalho do dono. E isso exige o quê? Liderança, porque você vai ter que conseguir recrutar bem, desenvolver, que é uma jornada constante, engajar, é uma jornada constante, fazer o time gerar resultado, é uma jornada constante. Né? Tudo isso envolve o quê? Necessita de quê? Habilidades de liderança. Todo dono de empresa precisa ser um líder, que é alguém que vai conduzir as pessoas em direção à visão dele. Tá? Então, se você não acredita que precisa desenvolver suas habilidades de liderança, você não vai fazer a empresa crescer, porque você não vai gerar o resultado através das pessoas, não vai conseguir formar um time competente, um time engajado, as pessoas vão ficar desmotivadas. Então, quando eu escuto um dono de empresa falar assim, não, eu tenho muito problema com funcionário, meus funcionários dão muito problema, é difícil demais, eu escuto, na verdade, eu não consigo liderar bem meus funcionários. Tem coisas que eu não estou fazendo, tem coisas que eu estou deixando de fazer, ou estou fazendo coisas que não deveria. E, de novo, né? É um desafio do dia a dia, é uma coisa comum. Situações, problemas com funcionários vão acontecer sempre. Mas isso é o quê? Um sinal que você precisa aprender algo. Quando isso é recorrente, falta alguma coisa ali, tá? Então, o dono precisa desenvolver as habilidades de liderança para destravar o crescimento da empresa. E aqui, gente, uma série de pontos a gente poderia trazer aqui, que são pontos que o dono acredita que não precisa fazer, porque chegou até aqui sem fazer isso. Tá? Então a gente falou 4 formas de pensar ou de atuar no dia a dia que limitam o crescimento do dono. Achar que tem um emprego e não uma empresa, né? A explicação disso é o dono trabalha na empresa e não a empresa, né? Trabalhar a empresa, estruturar a empresa e não ficar trabalhando no dia a dia ali. Outra, o dono estar preso no operacional e não entender que isso é um problema, tá? Outra, achar que o conhecimento que ele tem basta e o que trouxe ele até aqui não é o que vai levar ele para o próximo nível. E por fim, acreditar que não precisa fazer certas coisas porque chegou até aqui sem fazer isso. Então, pessoal, era isso aqui que a gente precisava entender. E esses pontos, tá? Esses donos que pensam assim, não vou conseguir fazer a empresa crescer, mas você que acompanhou aqui, você já entendeu e algumas fichas devem ter caído para você. E se você mudou o seu jeito de pensar, começou a se questionar se aquilo era o jeito certo, a minha missão já foi cumprida hoje aqui, que era trazer um questionamento sobre algo que você achava que era uma verdade absoluta, ou não havia problema. Começou a questionar, a partir do momento que você mudar de mentalidade sobre isso, o jogo da sua empresa muda. Beleza? Então, só os comprometidos estiveram comigo aqui hoje, são pessoas que vão chegar no evento da semana que vem mais preparadas, tá? Mais capazes de absorver tudo que nós vamos trazer na semana que vem, a metodologia completa, os erros, os acertos, e vão conseguir fazer a empresa dobrar os lucros em 6 meses. Quem não se inscreveu no evento ainda, vai lá no link da bio agora, tá? Esse tipo de coisa, não pode ficar, vou anotar aqui para fazer depois. Não, é rápido, faz agora, se inscreve no evento, entra no grupo do WhatsApp, que lá você vai ser notificado de todas as aulas gratuitas, vai ser informado de tudo que acontece e vai receber as ferramentas bônus, tá? Que vão ser gratuitamente distribuídas. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. A gente volta amanhã, às 20h15, para a próxima live de aquecimento. Hoje à noite não tem, amanhã de manhã não tem, tá? Para a gente conseguir absorver aí os conhecimentos dessas 5 primeiras lives. E amanhã, às 20h15, a gente entra com as próximas 5, segundo bloco, né? Aí vai amanhã às 20h15, segunda e terça,
de manhã e de noite. Beleza? A gente fica por aqui e até a próxima, pessoal.